Bom dia, igreja. A paz, a graça do Senhor Jesus a todos que estão aqui, que estão em casa. E a palavra do Senhor já está aberta. Pode projetar, Lê, por favor? Eu vou pedir aos nossos irmãos diáconos que distribuam Bíblias, porque leremos alguns textos e a projeção às vezes retarda o caminhar, da nossa aula. Então, como leremos os textos, eu peço aos irmãos que não têm Bíblia, que peçam suas Bíblias. Eu pedi para distribuir também 2 folhinhas que irão nos nortear durante a aula de hoje, porque ela tem um conteúdo histórico. E nós precisamos enxergar esse conteúdo. Senão ficaremos perdidos no tempo. E as folhinhas são importantes para nos localizarmos ao longo da nossa aula. Ok? Vamos seguir? Tua palavra, Senhor, já está aberta aqui. O texto-chave é: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7, mas o 8 é magnífico. Porque diz assim: porque esse homem, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Querido Deus, tua palavra está aberta e pedimos a ti, Senhor, que neste momento o Senhor conduza essa EBD para nós. Que eu possa servir a ti, Senhor, como instrumento, e que a tua palavra possa penetrar em todos os corações que estão aqui presentes e que também estão em casa. Para que saiamos dessa EBD, Senhor, com as nossas vidas transformadas, que é o grande objetivo, Senhor, da tua palavra, transformar vidas. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso irmão Marcelo disse que Filipenses é doce. Ele usou o termo fofo. Mas Jeremias não é doce, é amargo. Jeremias não é fofinho, ele é um chicote. É o chicote do Silvio. E eu vou aproveitar ainda falar sobre aquilo que nos lembrou o pastor Ion. Quem tem ouvidos, ouça. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Jeremias 2. É importantíssimo entendermos o que Jeremias, o profeta, objetiva. E nada melhor do que lermos o texto que Deus nos deu. E é mais ou menos assim. Capítulo 2. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai
e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando era noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Quem nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança se fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Vamos lá para o 20, irmãos, capítulo 2, verso 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que, ainda que eu laves com salitres e amontoes potassa, e a palavra aí é creolina, ainda que você, Israel, se lave com creolina, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como dizes: não estou maculada, não andei com os balaíns. Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem impediria de satisfazer os teus desejos? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não, é inútil, porque amo os estranhos, e após a eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel.
Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra: tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. 3, capítulo 3, verso 1. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda a terra? Ora, tu te prostituísses com muitos amantes, mas ainda assim toma de mim, diz o Senhor. Duro? Duro, né? Este é o capítulo 2. Começa de uma maneira trágica. Só que Jeremias tem 52 capítulos. E vai até os 52 assim. E nós não vamos conseguir entender Jeremias se não conseguimos compreender qual é o objetivo do profeta. Só que temos um problema aqui. Esse livro não é cronológico. Então, as datas ficam misturadas. Este livro, ele está estabelecido por assuntos. Então, Jeremias vai falar de um assunto, depois ele pula para outro assunto, e depois para outro assunto, e a nossa cronologia vai ficar perdida. Se não entendermos essa cronologia, você, igreja, irmãos, vocês não entenderão o final. Abram lá no capítulo 45, por favor. Capítulo 46 vai tratar a respeito daquilo que Deus fará com o Egito. O capítulo 47 trata daquilo que Deus fará com os filisteus. O 48 trata daquilo que Deus fará com Moabe. O capítulo 49 trata a respeito do que Deus fará com os amonitas. O capítulo 50 trata do que Deus fará com a Babilônia. Capítulo 51 vai mostrar a queda da Babilônia. Se nós não entendermos por que o livro termina dessa maneira, nós não vamos compreender o conteúdo do livro. E aí, irmão, eu peço, dá para projetar, por favor? O slide 3. Dá para deixar ligado? Isso. Aí. Por isso, eu inicio a aula fazendo uma linha do tempo e a folhinha está aí na mão de vocês. Nós temos que compreender o que houve com Israel a partir do cisma hebraico. Porque Deus está falando aqui no capítulo 2 para nós de Israel. E Jeremias vai falar para nós sobre Judá. E um é consequência do outro. Nós todos sabemos o que houve a partir de Salomão. Está aqui, ó. A partir da morte de Salomão, nós temos que Israel divide-se
nós vamos ter uma divisão. E quem assume o trono é Roboão, filho de Salomão. E assim que ele assumiu o trono, começou um grande problema. Houve uma discussão lá sobre como arrecadar dinheiro para sustentar Israel. Precisamos de dinheiro, precisamos cobrar mais tributos. E o que aconteceu? Houve uma divisão entre o povo. É mais ou menos o que acontece na atualidade. Precisamos arrecadar. Temos os que dizem sim, os que dizem não. E aconteceu isso. Esse descontentamento na época tomou tal magnitude que culminou com a separação das 12 tribos. E a igreja sabe o que houve. O reino que estava até então unido, cindiu-se. Tivemos um reino para cá e um reino para lá. Aconteceu exatamente isso. 10 das tribos, eram 12, 10 das tribos proclamaram Jeroboão primeiro como seu rei. E Israel foi dividido entre os reinos do norte e reino do sul. Vão acompanhando aí, está aí. A capital do reino do norte se chamou Samaria. O reino de Judá, localizado ao sul, teve a sua capital chamada de Jerusalém. E permaneceu com 2 das tribos originárias. Essas tribos eram Benjamim e Judá, e que ficaram sob o comando de Roboão, sucessor de Salomão. A partir deste momento, nós temos que cada um dos reinos passou a ter administração própria. Era governo próprio, sacerdotes próprios, religião separada e tudo mais. Nessa época do cisma, o mundo estava sob o domínio de 4 grandes impérios. Eram eles o assírio, o babilônico, o egípcio e o persa. Agora vocês vão entender porque os capítulos 46, 47, 48 até 52 tratam exatamente deste grupo. Vocês podem ver esse grupo de dominadores aqui, ó. Assírios, babilônicos, persa. E Israel está no meio dessa guerra. E está aí o Egito. O Egito também está no meio dessa guerra. Sabe por quê? Porque entre as disputas entre os assírios e os babilônicos, o Egito, que estava aqui embaixo, ao sul, ele aproveitava das divergências e daqueles vácuos que haviam entre os assírios e os babilônicos e influenciava. Atacavam Israel, atacavam o norte, atacavam o sul e também faziam as suas incursões dentro dos demais estados que rodeavam Israel. E ele se aproveitava desse vácuo. Não preciso explicar para vocês o que foram esses impérios. Preciso? Põe aí, por favor, a ler. Próximo slide. Estes... Abaixou o som? Ficou baixo de repente? É isso? Tá bom? Ok. Olha os impérios aí. Império Assírio. Assaradão. Assurnípal.
Assur-Ubalite, Nabupolassar, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissimar, Nabonido, Dario, o Medo, os impérios egípcios liderados por Neco e o Império Persa liderado por Ciro. Esse era o mundo na época. Estes reis eram deuses na terra. Eram sanguinários. Não tinha perdão. Cobravam tributos. Israel pagou tributos, Judá pagou tributos, eram vassalos desses impérios. Ninguém escapava. Ou você negociava com eles, ou você sucumbia, e é o que aconteceu. Além destes impérios, dá para ir para o próximo, irmão? Essa é a extensão do Império Assírio. Praticamente dominou o mundo. O mar Mediterrâneo. Dominou até o Egito. Era gigantesco. Passa para o próximo a ler. Império Assírio, próximo, querido. Império Paleo-Babilônico. No início, dominava esse espaço todo, que vinha do Eufrates até o Mediterrâneo, mas ele cresceu tanto que se tornou o Império Neobabilônico. Vai para o próximo, Ale. Dominou o mundo, todo o Oriente Médio, seguiu até o Egito. Ninguém podia. Era insaciável. Próximo. Esse império é tão grande que o Museu de Pergamon, em Berlim, tem a réplica de todos os templos babilônicos dentro do museu, para demonstrar a glória deste império. E isto, para quem for a Berlim, está lá reproduzido. É espetacular. Não é à toa que os jardins da Babilônia foram consideradas as 7 maravilhas do mundo. Isso é pura história. Etenemanque tinha 100 metros de altura. É a reprodução da Torre de Babel por parte dos reis babilônicos. Nabucodonosor construiu isso daí. 100 metros de altura. É um prédio de 15 andares, irmãos. No meio do deserto. Próximo. E como eu disse, além de existirem esses impérios, Israel estava cercada pelo reino de Edom, por todas as tribos árabes, pelos estados filisteus, estados fenícios, Tiro, Sidom, Beirute, pela Síria, pelos reinos arameus, pelo reino de Amon e pelo reino de Moabe. Estavam aprisionados. Esse é o contexto de Jeremias. O reino do norte, pode voltar, por favor, a ler aquele gráfico da linha do tempo e deixa ele na tela. Isso, pode ser este. O reino do norte, por força da sua localização geográfica, ele era bem mais rico que o reino do sul. Principalmente porque ele tinha acesso ao mar. E é por aí que surgia todo o comércio internacional.
do Reino do Norte, cuja capital era Samaria. O Reino do Norte, ele se comunicava muito bem com Tiro, com Sidom, com os fenícios. Os navios egípcios atracavam lá e seguiam para a Síria e assim sucessivamente. Por isso, o Reino do Norte financeiramente era muito mais estável que o Reino do Sul. O Reino do Norte era fértil, é plano, o Reino do Sul é montanhoso, é rochoso. Jerusalém é rochosa. Judá é rochosa, Benjamim é rochosa, não tem acesso ao mar, estava confinado. E o que houve aí? Nós temos que entender que essa atitude do Reino do Norte em se comunicar com outras nações fizeram com que essa atitude fez com que eles se mesclassem em relacionamentos, em política, em casamentos. E começaram então os casamentos entre judeus e outras raças, fenícias, cananeias, sírias, e por aí vai. Já passa pela cabeça da igreja o que houve? O que houve? Jugo desigual. Nós temos que entender por que caiu, então, o Reino do Norte. E é o que Jeremias trata no capítulo 2. Israel, você se lembra de onde eu te tirei? Eu te tirei do Egito. E te plantei no lugar mais espetacular que tinha. Mas você se prostituiu. Você teve relações que não deveria ter. E eu li o texto porque a leitura do texto não dá outra margem de entendimento. Deus foi muito claro aqui. Basicamente, a convivência de Israel com outras nações levou à sua queda. Estes acordos de conveniência tornaram Israel vulnerável. Sob o ponto de vista político e econômico e também religioso. A média de duração de um reinado, de um monarca israelita era de 10 anos. Está aí a listinha, passei para vocês, reis de Israel. Não dava 10 anos, caía um rei. Não dava mais 10 anos, caía outro rei. E assim foi. Por quê? Porque surgiu a intriga, surgiu o interesse. Duravam 10 anos porque as famílias que estavam lá reivindicavam o trono. Eles reivindicavam o trono sem qualquer vínculo de ascendência. Qualquer um poderia chegar ao trono. Não tinha mais a vocação, não havia mais o chamado de Deus. Para se chegar ao trono era mais importante o seu carisma do que a sua vocação. Israel teve 20 reis até a queda em 722, sendo que 7 reis foram assassinados, estão aí na listinha. Um cometeu suicídio, um foi afastado por Deus e outro foi deposto
e levado para o cativeiro assírio. E por força de toda essa relação, surgiu o sincretismo religioso, é a mistura. Israel se misturava com os assírios, com os egípcios, com os sírios, com os edomitas, com os filisteus, com os fenícios. E tal relacionamento desencadeou um processo marcado por pecados cometidos contra o Senhor. A idolatria e o sincretismo, a mistura religiosa, foi a principal causa do Reino do Norte. Os israelitas se recusavam a aprender de Deus. E também se recusavam a ouvir os profetas do Senhor. E não foram poucos os profetas. Aqui os profetas. Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, todos falando ao longo do desenvolvimento. Aqui os profetas de Israel. Elias, ali. O pior não era deixar de ouvir. O pior foi prestar cultos a Baal. Cultos aos ídolos vazios. Deus diz aqui. O que vocês dizem a respeito de um pedaço de pau? Tu és meu pai? Ou a uma pedra? Tu me geraste? Pois me viraram as costas, e não o rosto somente, mas me viraram as costas. Uau! Também sacrificavam seus filhos a Baal. E por causa disso, iniciaram um processo de degradação espiritual, que foi sem volta e afastaram-se totalmente de Deus. Roboão, Jeroboão. Vamos ver o que Jeroboão fez? Por favor, abram suas Bíblias. 1 Reis 12, 25. Vou ler. 1 Reis 12, 25. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, vamos ver o que ele disse a ele mesmo. Agora tornará o reino para a casa de Davi. Sabe qual foi o medo dele? Nossa, estamos separados, eu estou aqui no norte. Mas todo mundo continua indo para Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Nossa, isso vai tirar aqui o meu controle. Isso vai me desestruturar, eu vou mudar essa regrinha. Vamos ver o que ele mudou. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi? Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu Senhor. A Roboão, que é rei de Judá, aí me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo
tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um bezerro em Betel e outro bezerro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que se levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vira a pagininha aí. 13:33. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para os lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado para a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. É inacreditável. Eu leio isso e não acredito. Como alguém que assistiu desde o Egito, recebeu a lei, ficou 40 anos no deserto, viu os poderes do Senhor, a roupa não se consumia, não sentiam frio no deserto, nem calor, e também não lhes faltava água, nem comida, viu um mar vermelho abrir. Nossa! Deus levanta a Síria para exercer juízo sobre Israel. Isaías 10, gente. Isaías 10, o 5 diz assim: aí a Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que se dele roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Chicote. Quem tem ouvidos, ouça. Não dá para brincar com Deus. O que a Síria fez? Em primeiro lugar, derrubou a maior aliança que Israel tinha, derrubou a Síria, Damasco. Os assírios derrubaram Damasco. E depois que derrubaram Damasco, veio o pior. Israel olhou e disse assim: nossa, ele destruiu a Síria, vai destruir-nos. E tentaram buscar uma aliança com Judá.
correram ao reino do sul e falaram: nós temos que nos aliar. Temos que fazer uma aliança ante a Síria para nos defendermos. E Judá disse: não, você está sozinho. Israel ficou sozinha, nem Judá ajudou. Os historiadores relatam que os assírios fizeram 3 campanhas de ataque a Israel. Deportaram todos os moradores de Israel. Eram 10 tribos. A primeira deportação foi comandada por um tirânico, Tiglat-Pileser. Levou um primeiro grupo para a Síria. Nesse grupo foram Ruben, Gade, Manassés, Naftali, Issacar, Zebulon e Asser. Na segunda leva, já comandada por outro tirânico, que foi Salmanasar V, foram as 6 outras tribos que faziam parte. As 4 outras tribos que faziam parte. Em 722, está aí no mapa, no nosso guia, caiu Samaria, desolada, em ruínas. E a terceira campanha, que foi depois da queda, foi liderada por Sargão II. Foram os remanescentes de Israel, foram todos deportados. Aqui se iniciou a formação do povo samaritano. Sabe quem são os samaritanos? É a mistura dos povos que ficaram tomando conta ali. É a mistura de assírio com o pessoal de Damasco, com o pessoal da Síria, com o pessoal deportado. É o povo misturado. Entendem porque os samaritanos não se dão com os judeus? Entendem quando o Senhor Jesus disse: vocês adoravam em outro lugar? Betel e Dan. Lembram que vocês adoravam lá? Está aí a história. A nossa Bíblia registra expressamente que foi por causa dos pecados de Jeroboão, o rei do norte, o rei de Israel, que eles foram entregues nas mãos dos assírios. Vamos ler? 2 Reis 17. Segunda Reis 17, verso 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até então Judá subsistia. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Nós vamos ver daqui para frente o que houve com Judá. Aqui tem uma pincelada do que vai acontecer com ela. 20. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. É só ver os reis aí, estão na listinha que eu coloquei. Os reis que foram bons têm um legalzinho do lado. Os reis que foram maus estão assim. Vocês podem ver Israel, todos estão assim.
O Senhor rejeitou toda a sua descendência. E os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. 21. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, a eles fizeram rei Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e nunca se apartaram. Percebem o que o pecado faz? É uma espiral descendente. Começou com um rei e veio passando de rei para rei. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, que foram os profetas. Assim foi Israel transportado da terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O pecado cometido por um traz consequência para a tua casa, para a tua geração e assim sucessivamente. Pensem nisso. Não é à toa que o livro dos reis registra que todos os reis de Israel não foram retos diante do Senhor. Passaram-se 100 anos de 722. O mesmo vai acontecer com Judá. Durante esse período de 100 anos, o povo de Judá também abandonou o Senhor, praticou a idolatria, profanou o culto e desobedeceu os mandamentos de Deus. Isso permanece até hoje. Olhem para Israel. Eles continuam oferecendo sacrifícios de galinha, derramando sangue de animais, rodando uma ave na cabeça. Isso é brincadeira, gente? Apesar de toda a advertência dos profetas de Deus, em Judá, e aqui se inclui Jeremias, que é o livro que estamos estudando, Jeremias incansavelmente profetiza. Aos choros. Os judeus não despertaram para o arrependimento. Mesmo durante o reinado de 2 reis que foram retos diante do Senhor. Israel teve o rei Ezequias e Josias que lutaram contra isso, mas não conseguiram. Porque está enraizado na cabeça do povo. E Deus vai levantar agora uma nova nação. Uma nova nação estrangeira, inimiga, para exercer juízo sobre Judá. Voltamos para o livro de Jeremias aqui. Jeremias 27.
Jeremias 27, o verso 6, diz o seguinte, olha, estamos no meio do livro de Jeremias. Termina no 52, o 27 vai dizer o seguinte no verso 6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que é meu servo. E também lhe darei os animais do campo para que o sirvam. Nós temos que entender que depois da morte do último rei assírio, a Síria se enfraqueceu. E aí, numa expertise dos reis babilônicos, eles se uniram aos medos e se tornaram uma nação forte e se voltaram contra Israel. Por quê? Porque o Egito, de novo, estava interferindo nas relações internacionais. E antes que isso acontecesse, os caras foram lá. Não vão não. E vieram. Vieram, derrotaram o Egito e aproveitaram e levaram Judá. Como moedinha de troco. Após a morte do rei Assurbanipal, a Assíria perdeu a força e entregou seu poder à Babilônia. Durante a expansão do Império Babilônico, eles voltaram-se contra Judá. E Nabucodonosor assumiu Judá em 605. Está aí no gráfico. Numa primeira investida, levaram para a Babilônia um pequeno grupo, e lá estava Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E em 597, Nabucodonosor cercou novamente Judá. O rei Jeoaquim fraquejou e caiu. Numa segunda invasão, Nabucodonosor levou os utensílios do templo. Nossa! Não tinha lugar mais de maior adoração que o templo de Jerusalém. Ele entrou lá, tirou os pertences de Deus da casa. Levou os utensílios e aí levaram mais 10.000 cativos. Mais tarde, ele derrubou o rei Zedequias, que foi cegado, e cercou novamente Jerusalém. Em 586, depois de 18 meses de resistência, Nabucodonosor destruiu toda a cidade de Jerusalém e o templo. Nós sabemos, essa foi a queda do templo. Sabe quem ficou em Jerusalém? Só os pobres, os mendigos, vivendo uma situação de miséria. A Bíblia vai de novo dizer por que Jerusalém foi destruída. E aqui entram os pecados de Manassés. Vamos ler o que esse rei fez contra a cidade?
Segunda Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efziba. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou, pois, a edificar os altos que Ezequiel, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. É assim, eu louvo ao sol, eu louvo a lua, eu louvo as estrelas, eu louvo a rainha dos céus. Esse rei fez isso. 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém eu porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médiuns e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que Deus, o Senhor, dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra, que a dei a seus pais, conquanto que tenham o cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado, e conforme diz toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos deles, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Com o Senhor não se brinca. Igreja, dá para ver alguma relação entre o que aconteceu lá com o mundo de hoje? Dá para perceber alguma relação entre Israel e o que está acontecendo aqui, com a China, com a Rússia, com o Irã, com o mundo árabe? Dá para perceber que a idolatria está aí? Olhem para a Índia.
para a África, para a Europa, com todas as suas igrejas fechadas. Olhem para Israel nos dias de hoje. A idolatria é o grande problema da humanidade. E Deus não tolera isso. E exerce juízo. Nós vamos ver nas próximas aulas o que acontece com a idolatria, o que acontece com a prostituição. Eu não digo prostituição no sentido primeiro da palavra, mas com a mistura de um povo com o outro, de uma família com outra família, que não teme ao Senhor. Essa é a mensagem que Deus nos traz, iniciando o livro de Jeremias. É só o início, capítulo 2 aqui. Nós vamos compreender que temos que andar na linha, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas.